Vamos orar. Jesus, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por mais essa manhã. Podemos nos reunir em Teu nome, adorar ao Senhor, engrandecer o Teu nome. Pedimos que o Senhor continue conosco, nos dando sabedoria, nos dando discernimento. Nós abrimos o nosso coração agora. Pedimos que o Senhor tire todo impedimento para que essa palavra possa fluir em nossos corações, em nossas mentes. Teu Espírito Santo possa estar conosco aqui, Pai, mais uma vez. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus 5, nós vamos ler do 1 ao 10. Mateus 5, de 1 a 10, vai falar sobre as bem-aventuranças. Diz lá, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Amém. Quando Jesus, esse sermão aqui, né, essas bem-aventuranças, é conhecido na Bíblia aí como um dos maiores sermões, ou o maior sermão de Jesus, na verdade, o maior ensinamento de Jesus, né, onde ele para ali num lugar e ele fica dando vários ensinamentos ali. E o interessante é que Jesus apresenta um padrão completamente diferente do que o mundo nos ensina. Ao invés de ele ensinar como conquistar o mundo, né, que era o que muitos estavam esperando, como conquistar a terra deles, que estava lá sob julgo dos romanos, ele ensina a viver, ou ele ensina como viver no reino de Deus. Isso que nós lemos aqui, né, que é conhecido como as bem-aventuranças, não é uma lista de requisitos para entrar no reino, mas são evidências que nós precisamos ter se nós estamos sendo transformados por Jesus. Isso muda um pouquinho. E aí aqui é interessante porque a gente sempre lê ou conhece bem aqui, sei lá, né, as palavras. E aí eu estava até lembrando que a gente estava falando na sexta, assim, da escrita, como ela foi escrita a Bíblia, por que ela foi escrita a Bíblia e tal. E muda algum entendimento nosso, né? E aí eu queria ler com vocês aqui e entender um pouquinho, cada um desses versos que nós lemos aqui, entendendo um pouquinho lá como que o grego, lá no original do evangelho, dos evangelhos, qual era o sentido real dessas coisas que Jesus disse aqui, né, até o versículo 10 aqui. Então a primeira que a gente vê aqui são os pobres de espírito, né, no versículo 3. Bem-aventurado. Então, só para começar, né, bem-aventurado significa como é feliz, né? E essa felicidade é algo que não é uma felicidade normal, é uma felicidade além do normal. Então Jesus usava isso assim, como é feliz, não é feliz assim, alegre, que tá feliz agora porque tá tudo bem. Não, como é satisfeito, como é completo. Essa é a tradução do bem-aventurado aqui, né? E o pobre de espírito, eu vou me arriscar a ler aqui, como ler aqui, mas né,
Pichoi tu pneumati. Em grego, ó, chique, hein? Bem legal. E ela significa alguém que é completamente dependente de outro. Né? Então, o pobre aqui, o pobre de espírito, né? O pobre, ele é alguém, ele não descreve somente uma pessoa pobre financeiramente, não é isso. Ele também significa isso, mas ele quer dizer alguém que depende completamente do outro. Então, o que Jesus está dizendo aqui é como é feliz, né? Como é completo os que reconhecem a sua completa falência e são totalmente dependentes de Deus. É isso que Jesus estava dizendo. Ele estava falando, olha, é alguém que entende que eu não posso me salvar. Assim, eu não sou capaz disso. O único que é capaz de me salvar é Jesus, sabe? Eu não sou justo. Quem é justo é Jesus. Eu não preciso. Eu preciso, né? Eu necessito da graça, sabe? Eu dependo da graça. E era isso que Jesus estava tentando ensinar. E de novo, o maior obstáculo para ser um pobre de espírito, um dependente total de Deus, eu falei isso semana passada, retrasada, não lembro. Acho passada, né? Retrasada não foi. É o nosso orgulho. O nosso orgulho não nos faz dependentes de Deus. Sabe, o nosso orgulho é algo que não é um pecado que a gente vê, mas é algo que está dentro de nós. É aquilo, não, eu posso resolver até aqui, aí depois daqui eu peço ajuda para Deus. Isso não é dependência, sabe? Isso é assim, eu vou tentar fazer aqui, se eu fizer, beleza, aí depois eu vejo com Deus. Dependência não é isso, ser pobre de espírito é ser completamente dependente. 100% dependente, sabe? É depender muito além das nossas capacidades. Tipo assim, eu conseguiria resolver isso. Cara, mas eu prefiro que Deus resolva pra mim. Sabe? Eu preciso saber o que Deus quer de mim, porque senão não faz sentido. Por quê? Porque eu sou dependente dele. E esse é o ponto, né? Aqui a gente leu lá, Jesus sentou e os seus discípulos se aproximaram. E ele começa a falar. Jesus estava falando com o discípulo. Jesus estava falando com a gente, não era com quem não é de fora, sabe? Não é quem não é crente. Jesus estava falando com os crentes aqui. Ele estava falando, vocês precisam ser dependentes de mim. Inteiramente dependentes de mim. E aí, ele continua, né? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mais uma vez aqui, Jesus também não estava falando só da tristeza da vida. Ah, alguém morreu, vamos chorar junto. Ok, a Bíblia nos ensina isso também. Mas Jesus não estava falando só isso. Eu vou de novo arriscar aqui. Pentostes. Não sei se é... Mas é isso, pentostes. Que quer dizer os que choram. E isso quer dizer que era uma palavra usada para quando existia um luto do mais profundo possível. Tipo assim, é aquele luto de quem perdeu a pessoa mais amada da vida dele, sabe? Assim, ele era usado para esse tipo de luto. Não era para um luto qualquer, não era para uma tristezinha. Era para um luto, cara, assim, de dor insuportável. E aí, esse ponto os que choram, bem-aventurados os que choram por serem consolados, não é somente uma dorzinha, uma tristezinha superficial, sabe? É ter uma dor intensa. E o que é essa dor? Essa dor, Jesus estava falando de um quebrantamento, sabe? De uma dor, assim, de uma dor insuportável de eu não aturar mais o meu pecado. Sabe? De uma dor insuportável de eu não conseguir mais suportar no sentido não de aguentar, assim, de ser uma dor para mim o pecado do mundo, sabe? As pessoas indo pro inferno. Isso tem que ser uma dor que tem que doer no meu coração, isso tem que me fazer chorar, sabe? Em um luto, assim, sem igual, sabe? De olhar a condição do homem caído e falar, cara, poxa, Jesus amou cada um, morreu por cada um, isso tem que arder no meu coração, sabe? É essa tristeza, é esse choro que precisa arder no nosso coração. E a gente vai entender na Bíblia que o choro verdadeiro, né? Ele traz o arrependimento. Quando a gente vai olhar lá e vai ver Pedro, ele chora amargamente depois de ter negado Jesus, assim, tipo, ele sentiu aquilo, e é exatamente essa palavra que foi usada, sabe, assim, de uma dor insuportável, de falar assim, cara, que eu fiz, que besteira que eu fiz,
eu traí o meu Jesus, assim, sabe? É uma dor, é um luto insuportável dentro de nós, dentro de Pedro. Davi, quando Natan confronta o pecado de Davi lá com Betseba, o choro de Davi é igual. É um choro de luto, assim, de uma dor que rasgou o coração, entende? E é esse choro que precisa ser. É isso que Jesus está falando. Olha, quando você realmente entender, quando você chorar, se rasgar de verdade, pode ter certeza que o meu consolo vem. Nós, como discípulos de Cristo, nós precisamos nos quebrantar a ponto, sabe assim, nos buscar assim, esse choro, essa dor no nosso coração. A gente não pode mais, nós não podemos mais nos conformar assim, com a nossa vida, com o nosso pecadinho, sabe? Com o nosso pecadão. Não, cara, isso tem que fazer doer no nosso coração, assim, a ponto da gente chorar, a ponto da gente ser consolado por Jesus. Né? Davi vai falar isso no Salmo 51:17, que os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado. Sabe? O espírito quebrantado, contrito, Deus não despreza. É isso que a Bíblia nos fala. Seguindo aqui. Bem-aventurados os humildes. Humilde. Humildes é praeses em grego, né? E lá no mundo grego, isso é muito legal, cara. No mundo grego, essa palavra era usada para, por exemplo, para um cavalo que foi domado. Ou para uma força que foi controlada. Então, ser humilde aqui é ser controlado por alguma coisa. Sabe? Não significa, humildade não significa fraqueza. Pra você ter uma ideia, Jesus usou essa mesma palavra quando ele foi falar dele mesmo. Ele falou assim, eu sou manso e humilde de coração. Ele falou assim, cara, eu seguro meu poder aqui, tipo assim, entende? Assim, eu sou todo poderoso, eu sou Jesus, cara, eu sou Deus. Mas eu sou humilde, assim, tipo assim, eu controlo, é controlado. Essa força está sob controle. E aí, o que quer dizer isso, assim, né? O mundo, ele vai dizer para nós, cara, promova-se, tipo... E Jesus está dizendo, humilhe-se. Sabe, é o inverso. Sabe, o mundo vai dizer, exige os seus direitos. Tipo, e aí Jesus está dizendo, aprenda de mim que sou manso e humilde. Tipo assim, busca a mim. É o inverso, sabe? Essa humildade eu tenho, eu posso, mas eu não quero. Sabe, tipo, é isso que eu preciso. E quando que essa humildade vai aparecer? Né? Eu sempre falo, as coisas acontecem no nosso dia a dia, no mais ordinário. Essa humildade que vem de Cristo, né, que eu posso, mas eu não devo, eu não quero fazer, ela vai vir no nosso dia a dia, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos. Ela vai vir na criação dos nossos filhos, ela vai vir nos nossas amizades, no nosso emprego, em qualquer lugar. É nesse lugar que essa humildade ela vem. De novo, humildade não é ser aquele quebrantadinho, assim, não, isso aí é outra coisa, é outro tipo de humildade. Essa humildade aqui é poder, mas, cara, não me dá direito simplesmente por eu poder. Porque eu não preciso. Entende? Porque não faz sentido para mim. E aí Paulo vai falar lá em Filipenses 2:3, ele vai falar, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. E é esse ponto, assim, o que Jesus estava falando para os seus discípulos cara, sonda o coração, sonda a intenção das coisas. Vou seguir. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Mais uma vez aqui, né, fome e sede de justiça, lá no grego, lá, ele quer dizer, ele traz uma ideia de estar continuamente faminto e continuamente sedente. Não é uma fome que passa. Essa palavra que Jesus usou aqui, essa expressão, é algo que não é um desejo de agora. Assim, nossa, agora, neste momento, eu acordei e estou com fome. Não, é algo que não passa nunca. É uma fome e uma sede que são contínuas.
E justiça, né, que é de kaloisne, ela significa retidão. E isso tudo quer dizer uma vida correta diante de Deus. O verdadeiro discípulo, ele não se satisfaz só com as bênçãos de Deus. Ele deseja o próprio Deus. Entende? Essa fome contínua é uma fome de Deus. Não é uma fome de agora. Não é uma coisa que eu preciso só agora, nesse instante, e eu posso passar o resto do dia sem isso. Não, cara, isso é o que me corrói por dentro, assim, sabe? Que me chama a isso. Então, eu não quero só sentir a presença, eu quero ter a presença dele. Né? A presença dele não pode ser uma novidade para mim. Uau, senti Deus aqui agora. Cara, a presença de Deus é contínua na minha vida. E é essa fome, essa sede que Jesus está falando. Olha, tenham fome e sede da justiça. Que justiça? Da retidão. O que Jesus estava querendo dizer para nós é que a gente precisa querer conhecer mais a Cristo. A gente precisa querer mais santidade. A gente precisa querer viver de uma forma mais agradável a Deus. A gente pode viver de uma forma agradável a Deus. A gente pode viver de uma forma correta a Deus. Mas essa fome, ela tem que nos levar a um passo a mais, entende? Tipo, tá bom, eu vivo aqui, né? Assim, poxa, uma família, não falo palavrão, tá bom, mas será que é só isso? Será que está satisfeita a nossa fome? É isso que vai ressatisfazer? Não, o que Jesus está dizendo é: tenham mais fome, tenham mais sede, assim, continuamente. Por quê? Porque Deus vai se revelar. A cada momento Deus vai se revelar a nós. De novo lá, o salmista vai dizer, Salmo 42, verso 1, vai dizer: assim como a corça anseia por água, assim a minha alma anseia por ti. Sabe, tipo, é isso assim? É uma coisa que eu preciso muito. E eu preciso que a minha alma, eu preciso ansiar por ele. E de novo, o que Jesus estava dizendo é: olha, se você está sendo transformado por mim, por Deus, essas são características de discípulos. Então, se a gente não tem um anseio por Jesus, hoje na nossa vida, está faltando isso. A gente precisa buscar isso de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Essa misericórdia aqui, misericordiosos, ele não significa apenas sentir pena, mas significa agir para o alívio, para aliviar o sofrimento. E eu sempre fiquei pensando nisso, né? Assim, essa misericórdia, quem são os misericordiosos? Os misericórdios não é aquele que tem pena. Porque a misericórdia na Bíblia, a misericórdia para Deus, ela produz uma ação. Ela não é assim: ai, poxa, que pena ali do meu irmão, nossa, tá precisando de alguma coisa. A misericórdia que a Bíblia nos ensina é: poxa, o meu irmão tá precisando de alguma coisa, eu vou fazer por ele. É a misericórdia com ação. Sabe? Quem experimentou a graça de Deus, aprende que precisa oferecer a graça de Deus. Isso é misericórdia. Cara, eu sou salvo. Puxa, eu tenho a salvação, assim, eu conhecia Jesus. O que eu, como discípulo, tenho que fazer? Ser misericordioso. Oferecer essa graça aos outros e falar assim: cara, essa graça não é só para mim. Eu não posso ser egoísta a ponto de achar que porque eu e a minha casa servimos ao Senhor, que os meus vizinhos, Cara, não, assim, isso é para todo mundo. E essa misericórdia, esse amor em ação precisa ser verdade na nossa vida. De novo, na vida de um discípulo. Se nós somos discípulos de Jesus, essa misericórdia bíblica precisa fazer parte da nossa vida. Então a gente, de novo, né? A gente vai perdoar alguém por quê? Porque a gente é bonzinho? Não, cara, porque Jesus me perdoou. Sabe? O mais miserável de todos era eu. Cara, e Jesus não se importou com o meu pecado. Quem sou eu para não perdoar? Sabe assim? É isso. Demonstrar misericórdia. Por quê? Porque eu recebi essa misericórdia. E continuo recebendo. Porque se eu tivesse recebido a misericórdia de Deus só no dia que eu aceitei Jesus, cara, hoje eu estava no inferno pior do que eu estava antes, eu acho. Entende?
É porque essa misericórdia constante na minha vida, ela precisa ser constante na minha ação com as pessoas. E aí muda tudo. Muda a maneira que eu vou reagir, muda a maneira que eu vou... Cara, muda. Nós, como discípulos, a nossa vida precisa mudar, sabe? A misericórdia, ela vai aparecer quando a gente perdoa, quando a gente ajuda, quando a gente estende a mão, quando a gente consegue restaurar alguém que caiu. É muito fácil a gente falar assim, olha lá, o cara lá, sei que, tava firme e caiu de novo. Puxa vida, mas... Vamos lá, cara, Jesus teve misericórdia de mim, porque eu caio todo dia. Quem sou eu para desistir de alguém assim, sabe? Essa misericórdia, cara, esse amor, essa inconformidade, sabe? Que tem que estar dentro de nós. É isso, assim, isso é um conjunto completo. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Quem são os puros de coração? A palavra aqui, grega, dessa palavra puro, significa limpo, sem mistura e sem contaminação. E aqui, ela era usada, essa palavra era usada quando se refinava metais. Quando o oleiro ia lá refinar lá, o ouro, a prata, qualquer coisa, era exatamente isso, assim. É algo puro, que não tem mais uma mistura dentro dela. Isso é integridade, sabe? É um coração sem uma duplicidade. Que é? Assim, Jesus não está procurando só, gente, comportamentos externos. Jesus está precisando de pureza interna. Porque, assim, externamente é fácil, mas internamente que é o problema. É interno que o negócio está pegando, assim, é interno que a mistura está acontecendo. E os puros de coração é algo que não tem duplicidade dentro de nós, sabe? Que busca essa santidade. O que Jesus está buscando é a nossa santidade. Provérbios 4, 23 vai dizer: acima de tudo, guarde o teu coração. Sabe? E é aqui no nosso coração que a gente vai ter que buscar e falar assim, cara, se eu ainda estou olhando para coisas aqui, se eu ainda estou precisando, é interno, eu preciso que Jesus venha aqui e cure a minha vida, transforme a minha vida, restaure a minha vida. Para a gente terminando aqui para o final, Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mais uma vez, pacificadores aqui não é só paz. Pacificadores, no literal dele, a tradução seria fazedores de paz. Em português não existe fazedor de paz, mas seria isso. É uma palavra, de novo, é uma palavra ativa. Não é uma palavra... Pacificador não é aquela pessoa que é paz e amor. Não, não arranja briga com ninguém. Sabe? Não é isso que Jesus estava falando. O que Jesus estava falando aqui era: eu preciso de pessoas e de discípulos que produzam paz. Quando a gente vai ver paz na Bíblia, a paz bíblica, ela não é a ausência de conflito. A paz bíblica é a que traz restauração. Paz, na Bíblia é shalom. Essa a gente todo mundo conhece. E shalom é restauração, harmonia, reconciliação. Sabe? Então, o fazedor de paz aqui, o cristão, nós fomos chamados para construir pontes. Eu já ouvi isso muitas vezes, e não muros. Às vezes infelizmente, a gente aprendeu muito a construir muros, assim. Eu sou crente. Sabe? Eu sou crente. E a nossa carteirinha de crente, assim, na mão, sabe? Cara, isso é construir muro. Só que Jesus está nos chamando, discípulos, para construir pontes. Para falar assim, cara, eu sou crente, então vem aqui. Entende? É diferente. E assim, eu sou crente, então eu preciso restaurar a paz aqui nesse ambiente. Eu sou crente, então eu vou levar a paz de Cristo para alguém. Eu sou cristão, então eu vou tentar trazer harmonia aqui para esse lugar. Entende? Para minha casa, para o meu ambiente de trabalho, sei lá, para uma briga de família. Cara, eu sou crente. E eu sou um fazedor de paz.
Entende? Eu sou um pacificador. Eu não sou paz e amor que vou ficar sentado na minha casa lá, não. Eu sou da paz, entende? Não é isso que Jesus estava dizendo. O que Jesus está dizendo é, como discípulos, façam paz. Levem a minha paz aos outros. E o mais assim, né? O mais importante aqui foi exatamente isso que Jesus fez. Na cruz, ele reconciliou o pecado com Deus. Os pecadores, perdão, com Deus. Existia um abismo entre nós, pecadores, e Deus. E Cristo foi lá e uniu esses dois. Jesus, ele é o elo perfeito entre nós, meros pecadores, e Deus. Sabe, ele é o nosso intercessor, ele é a nossa ponte. Ele é... Tá tudo bem? Vai lá. Agora? Deixa eu abrir um pouquinho. Em um mundo, cara, muito dividido que nós vivemos, a igreja, ela não pode ser mais um motivo de divisão. Sabe? Nós como igreja, nós como cristãos, nós não podemos mais ser motivo de divisão. Pelo contrário, a gente precisa trazer essa paz de Cristo. A gente precisa disso, assim, sabe? De novo, Paulo vai ensinar isso lá em Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. De novo, essa paz é a mesma palavra. Em paz, viver em paz é levar a paz a todos. E aí o último versículo que nós lemos lá, né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Desde sempre, né? Desde o início ali, seguir Jesus, ele nunca foi um caminho de popularidade, vamos dizer assim. Né? Ele sempre foi um caminho alternativo. Cristo, ele foi rejeitado. Os profetas foram rejeitados. Os apóstolos sofreram oposição. E essa perseguição por causa da justiça indica algo que aconteceu no passado e continua produzindo efeitos. Então a ideia é pessoas que foram perseguidas e continuam sofrendo as consequências dessa perseguição. Jesus, ele não falou aqui, né, perseguidos por serem difíceis ou por ser difíceis, nem perseguidos por ter opinião própria ou por opinião pessoal. Não é isso. A gente não é perseguido porque a gente tem uma ideia. Jesus disse que é perseguido por causa da justiça. Que justiça? Dos valores do reino de Deus. Quem diz assim, eu estou sendo perseguido pela minha vizinha. Tá bom, sei lá, é porque você fica ouvindo musical. Não é essa perseguição, entende? Tipo, estou sendo perseguido pelo meu chefe. Não é isso aí. Isso é outra coisa. Essa perseguição é porque a gente é perseguido por passar os valores do reino. Tipo assim, eu entendo que eu sou um discípulo. Eu entendo tudo isso que a gente acabou de falar aqui. Eu entendo que eu preciso viver isso daqui. E porque eu viver isso daqui, de alguma maneira, eu sofro uma perseguição. Cara, a gente não é perseguido por nada. Sabe, assim, a gente tem uma vida muito tranquila. Né? E Paulo também vai dizer isso lá em 2 Timóteo, quando ele vai falar, no capítulo 3, versículo 12, ele vai falar assim, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quer dizer, quem quer viver de verdade com Jesus, quem quer ser um discípulo que demonstra Jesus, e tudo que nós vimos aqui, de alguma maneira vai ter uma perseguição, de alguma maneira vai sofrer algo na sua vida, porque é assim que funciona. Porque a gente está demonstrando algo que o mundo rejeita. De novo, a gente falou isso também, é algo totalmente diferente. Tipo, o mundo vai falar A e a gente está falando B, sabe? Não dá, não tem conciliação. Por mais, de novo, que a gente precisa demonstrar a Cristo. E é exatamente pela demonstração de Cristo que, de alguma maneira, a gente vai falar, então, não é bem assim. E é assim que funciona. Eu tava lendo isso, né, ontem, e eu sei que há muitos teólogos, estudiosos da Bíblia, eles tratam as bem-aventuranças, né, esses 8 pontos que nós lemos aqui,
como uma jornada do discípulo, né? Começa no reconhecimento da minha pobreza espiritual. Depois, como eu reconheço, isso dói e eu choro pelo meu pecado. Isso me torna humilde diante de Deus. E aí eu passo a desejar a justiça dele. Olha isso. Depois que eu passo a desejar e viver essa justiça, eu começo a demonstrar misericórdia, porque eu começo a viver Cristo na minha vida. E eu começo a olhar as pessoas de jeito diferente. E aí o meu coração, através desse processo, ele é purificado. E eu me torno um agente de paz. E eu, por me tornar um agente de paz, eu tenho que continuar firme e fiel, mesmo na perseguição. Sabe? É algo que completa. E assim, não é uma lista, não é o que eu tenho que fazer. Não, cara, isso tem que estar presente. O verdadeiro discípulo vive em torno disso aqui. E, de novo, acho que o mais interessante, todas essas características, elas foram demonstradas por Cristo. Todas. Jesus, pobre de espírito. Cara, Jesus quebrantado. Precisa falar alguma coisa? Jesus humilde, como nós falamos aqui, tinha todo o poder. A Bíblia diz assim, cara, ele foi humilde, sabe? A ponto de dar a sua vida. Justo, misericordioso, puro, pacificador e perseguido. Ele viveu isso, para ele poder ensinar pra gente. Jesus, ele é o perfeito cumprimento das bem-aventuranças, sabe? E somente entendendo isso assim, vivendo ele, a gente vai conseguir viver como um verdadeiro discípulo de Jesus. Isso é discípulo de Jesus, sabe? Discípulo de Jesus precisa querer isso na vida dele. E Jesus, ele nos chama mais uma vez, sabe, para sermos seus discípulos. Talvez agora a gente consiga entender um pouquinho mais o que é ser um discípulo de Jesus. Não é um frequentador, não é um conhecedor de Bíblia, é um frequentador de igreja, mas é uma pessoa que vive Cristo, que tem características de Cristo, que as marcas do reino estão presentes na sua vida, sabe? E que isso muda, isso transforma. E mais uma vez aqui, Cristo vai nos convidar a abandonar a nossa vida, o nosso orgulho, o nosso ego, sabe? A nossa autossuficiência, para a gente conseguir viver uma vida totalmente rendida ao reino de Deus. Esse é o convite dessa manhã para nós, assim. Que a gente possa verdadeiramente sermos completos, felizes, bem-aventurados nele. Sabe? Não nesse mundo aqui, assim. Nada nesse mundo vai nos satisfazer que não seja Cristo. Cristo vai nos satisfazer. Cristo e somente Cristo vai nos satisfazer. Vamos fechar os nossos olhos um pouquinho? Vamos orar, Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque o Senhor nos mostra o que é ser um verdadeiro discípulo do Senhor. E, mais uma vez, eu posso falar por mim aqui, Jesus. Em tantas áreas da minha vida que eu não estou sendo um bom discípulo do Senhor, Pai. Que eu preciso muito mais, Pai, do Senhor. Eu preciso aprender mais do Senhor. Jesus, a minha oração aqui essa manhã é que a gente consiga reconhecer isso em nós, Pai, na nossa vida, no nosso caminhar. E que isso não seja só mais um conhecimento, mais uma lembrança, mais um culto gravado, mas que isso seja verdade em nós, Pai. Que o nosso caminhar como um discípulo de Jesus nessa terra possa mudar, sabe? Que a nossa vida possa verdadeiramente, Pai, verdadeiramente, Senhor, demonstrar isso. A Tua palavra diz que nós seríamos, sabe, vistos e reconhecidos pelos frutos, Pai. E é isso, Senhor, um discípulo gera frutos.
Frutos não para nós, mas frutos para o Senhor, Jesus. E nós, como discípulos do Senhor, que somos discípulos do Senhor, nós queremos gerar esses frutos, papai. Então, Pai, nos ensina. Mais do que nos ajudar, Pai, porque nós não precisamos de ajuda, nós precisamos ser ensinados, nós precisamos ser endireitados, nós precisamos ser... Pai, nos ajuda aqui, Pai, nos ensina aqui, nos ensina, Pai. Nos transforma a nossa mente, transforma os nossos olhos, transforma o nosso coração de uma vez por todas, Jesus. Sabe que coisas que nos arrastam, Pai, possam perder o sentido, coisas que nos tiram da centralidade do Senhor, Pai, possa perder o sentido para nós, Pai, para nossa vida, e que as tuas coisas possam tomar esse lugar, Jesus. Não para que a gente seja alienado a esse mundo, mas para que a gente possa ser demonstradores do teu reino para este mundo, Jesus. Nos ajuda aqui, Pai, por favor, nos ensina, Pai. Pela tua misericórdia é o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Te louvamos, Pai, e te agradecemos mais uma vez. Santo e glorioso é o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém.